Olá, amigos da Prótese, olá, amigos da CNG. Estamos aqui novamente para iniciar a nossa live falando sobre impressão 3D, perguntas e respostas. E como é natural, eu preciso dar um tempinho para o pessoal se ajeitar, para entrar na nossa sala e tudo, para que as perguntas surjam, para que a gente consiga esclarecer detalhes importantes de cada um. Eu peço, por favor, você que nos ouve, me dá um ok, me dá um joinha do ponto de vista do som. Se você está me ouvindo bem, se está claro e se a gente pode continuar ou se a gente tem que fazer alguma correção. A gente sabe que esse horário de live, que é o horário das 18 horas, é um horário muito disputado. Então o próprio aplicativo fica sobrecarregado. Com essa situação, muitas vezes na disputa do espaço, né, das lives, a gente acaba tendo uma ou outra dificuldade com o aplicativo. Mas eu acredito que esteja tudo bem. Então, por favor, se você puder me dar um ok, eu vou ficar mais tranquilo, mais seguro. Estamos aqui falando aí para você, eu, Luiz Fernando, da CNG, o Felipe Purato, da CNG, e nós é que vamos fazer essa nossa programação. Só que hoje nós decidimos fazer algo um pouco mais prático, ou seja, alguma coisa que você possa ver mais ou menos as coisas acontecerem dentro da realidade da impressão 3D. Tá? Está também nos acompanhando o Vitor. O Vitor é a pessoa que você não vê, ele é o ente oculto dessa nossa live, mas é ele que coordena as suas perguntas e passa a sua pergunta para nós, porque nós não estamos olhando as perguntas nascerem na tela, mas ele vai tomar conhecimento dessas perguntas, vai nos passar e nós vamos fazendo as respostas à medida que as perguntas chegam. A única coisa do Vitor que vocês vão escutar de vez em quando vai ser a voz dele aparecendo no fundo, que ele vai gritar a pergunta de vocês aqui pra gente. Exatamente, quer dizer, então é o nosso salvador oculto da nossa live. E ele coordena toda a parte de eletrônica, toda a parte do processo do aplicativo, sem o qual nada disso seria possível. Então é o meu agradecimento ao Vitor por essa nossa ajuda, por essa ajuda no nosso processo. Podemos, Vitor, iniciar o nosso trabalho? Pode começar. Então vamos, olha, como nós estamos falando justamente de impressão 3D, a impressão 3D ela está relacionada a uma impressora 3D. Né? Que aqui vocês veem, essa é uma impressora Asiga, que é uma impressora de origem australiana. Vamos conversar um pouco tecnicamente a respeito dela. Felipe, por favor. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe. Bom, essa aqui é a impressora que a gente tem e a gente trabalha aqui na CNG, que é a impressora Asiga. Tá, que é a marca da impressora. Eu coloquei uma impressão aqui para fazer um pouco antes da gente começar a live. Eu tinha programado uma impressão de 1h20, só que a impressão durou 50 minutos. Então, no final das contas, a impressão já acabou. Não era para a impressão já ter acabado, era para vocês verem o finalzinho da impressão no começo da live. Mas acabou sendo um pouco mais rápido do que o projetado, então ela já acabou. Então a gente pode mostrar a parte, as coisas que saíram, a gente já pode mostrar para vocês. Você gostaria de... Eu posso levantar aqui? Pode, agora você pode levantar. Enquanto está trabalhando, não pode levantar, mas... Hoje está muito frio, está Sim. Bem frio aqui. E eu percebo que a máquina está aquecida, ela está quentinha. Por que isso? O que acontece dependendo da resina que você está trabalhando, ela pode ser afetada pela temperatura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela aumenta muito de viscosidade, ela vai ficar mais grossa, essa resina. Ela densa, fica... A viscosidade dela aumenta, ela fica mais grossa. Então ela passa de uma coisa que parece água para uma coisa que parece mais leite condensado, vamos dizer assim. E algumas resinas chegam até a ficar duras. Depois, se você esquenta, elas voltam ao normal, mas elas chegam até a endurecer. E aí o que acontece? As impressoras da Asiga ela tem um aquecedor interno que você informa no software no momento que você manda o arquivo para a máquina qual é a temperatura de trabalho daquela resina. E se precisar, a máquina vai chegar naquela temperatura e vai manter a temperatura estável durante a impressão.
Então aqui ela julgou que estava frio e providenciou... Exato. Eu liguei, antes de eu mandar, como nós estamos trabalhando com uma temperatura mais fria, eu sei que para essa resina seria indicado trabalhar numa temperatura por volta de 25 graus, de 20 a 25 graus. Então eu liguei o aquecedor para poder melhorar o resultado. Não é que não vai sair se você não tiver um aquecimento ou se você não ligar o aquecedor. A impressão pode até sair, mas a impressão pode ficar mais lenta, você pode ter problema nas camadas. Então, às vezes, quando você tá muito frio, você vai ver que a sua impressão começa a ter mais marcas, mais linhas, umas linhas mais marcadas. E essas linhas é porque na hora que a placa está se aproximando no ponto da impressão, ela não consegue manter sempre a mesma espessura de uma camada para outra. E muitas vezes ela acaba fazendo uma camada mais espessa do que a camada que deveria ser feita. E aí você fica com uma linha mais bem marcada. Perfeito. Então você vai abrir para a gente? Pode, faça a honra. Então com licença, turma. Ok, esse barulhinho, talvez vocês ouçam, é justamente o aquecedor da né? máquina. Tá. Aqui eu vou soltar aqui. Você está soltando o que agora? Esse pino superior aqui é o pino que prende a placa de impressão, que é essa parte preta aqui. Ok. Então eu soltei para eu poder tirar a placa de impressão. Eu vou tirar aqui com um pouco de cuidado, para não pingar. Está pingando resina. Para todo lado. Tá. Então, essa foi o que eu mandei imprimir aqui, que eu coloquei na bandeja de impressão. Tá? E aqui a bandejinha que corta a resina. Exatamente. Embaixo é a bandeja que contém a resina. Então aqui eu coloquei aqui, eu tenho algumas fixas, eu tenho algumas coroas, tenho trabalho sobre implante. Tenho duas barras que eu coloquei aqui na parte de baixo, né? Na parte de baixo da imagem para vocês ali. Tá? São duas barras que eu fiz, são possíveis de serem feitas no CAD, na impressão 3D, porque elas são perfuradas. Então elas têm um furo para dar o imbricamento da resina. Exatamente, para a resina poder entrar dentro do furo. Agora, como as barras estão bem sujas, fica difícil de ver os furos. Tá. Porque a resina não curada acaba entupindo os furos, mas durante o processo de limpeza ela vai sair completamente. Então depois vai ficar bem visível os furos da barra. Eu vou pedir também a participação do nosso fiel escudeiro, o José Daniel, se ele poderia limpar um pouquinho enquanto claro. A gente trata de outro assunto. Tá? Que aí nós vamos pedir para o José, ele vai limpar aqui essa impressão, e aí quando a gente terminar as próximas etapas, quando a gente voltar, isso aqui vai estar limpo. Ok, muito bom. Vitor, para comunicar que a dona Retusa está vendo a live, tá? Opa! Então, olha, é uma satisfação muito grande, dona Retusa, minha mãe, está participando dessa nossa live e para mim é um motivo de orgulho, né? Estar com ela presente aqui, como se ela estivesse aqui pertinho de nós, tá? Um beijo, mãe. Muito bom. Felipe, eu queria saber, uma vez que você tem o arquivo, que você sentou lá no computador, entrou no Exocad e você criou o arquivo que vai ser impresso, como é que ele vem parar aqui? Bom, para o arquivo que você gerou no Exocad vir parar dentro da impressora, você vai ter, no nosso caso, nós temos apenas um software, que é o Composer. Okay. Independendo da impressora, você pode ter mais de um software que você vai ter que passar até chegar na impressora. Então você vai pegar esse arquivo, vai passar por um ou mais softwares, dependendo do seu sistema, né? Dependendo da impressora que você estiver trabalhando. E esse programa ou vai gerar um arquivo que você vai levar com um pendrive para a impressora, ou como é no caso das impressoras da SIGA, toda a transmissão de dado é via Wi-Fi, é via remota. Então você não traz o pendrive para a máquina, você simplesmente aperta enviar no seu computador e a máquina vai receber o arquivo aqui. Uma vez que a máquina recebeu o arquivo, você pode desligar o computador que não tem problema. Tá? Então o computador não precisa ficar ligado enquanto a máquina está imprimindo. Mas eu queria ver isso de uma maneira melhor, você pode me demonstrar? Então vamos ver a televisão ali, vamos olhar o software trabalhando. Vamos lá então.
Bom, o que nós estamos, qual é a ideia agora? Agora, basicamente é o seguinte, o que eu pedi ao Felipe? Eu disse a ele, olha, eu sentei lá no meu computador, eu tenho, seja uma coisa escaneada, um arquivo que veio de um escaneamento intraoral, ou eu tenho um modelinho físico analógico que eu fiz o escaneamento aqui no meu laboratório, tá? E isso gerou para mim a condição de tratar esse arquivo e gerar a minha prótese sobre ele. Então eu entrei num programa, eu entrei no Exocad, tá? O Exocad, que vocês sabem que é a ferramenta mais amigável de projeto de próteses odontológicas, é uma coisa fantástica o que ele é capaz de fazer. E agora na nova versão, então, eu vou te contar, ele só falta falar. E você gerou a prótese que você deseja imprimir. Agora eu perguntei ao Felipe, como é que eu manejo esse arquivo que está prontinho, que eu já fiz, como é que eu manejo para que a impressora entenda essa informação que ela deve imprimir? Agora a bomba está na sua mão. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro eu gostaria de mostrar para vocês, este é o software que é o software das impressoras Asiga, tá? Ela vem, então o nome do software é o Software Composer, tá? E essa é a tela de abertura do software. Então eu cliquei, abri o software, ele vai abrir nessa tela pra gente, tá? E agora tudo que eu vou fazer é que eu vou começar um novo trabalho. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a opção novo. Quando eu clico no novo, ele vai abrir esse menu, tá? Nesse menu é o menu que eu vou escolher o que eu vou trabalhar. Então aqui ele está mostrando para mim as minhas duas máquinas que estão ligadas. Nós temos 3 máquinas da Asiga aqui no nosso showroom. Eu tenho 2 delas ligadas e elas estão aparecendo aqui. Então eu tenho uma Max e uma Pico 2. Uma Pico 2 é uma versão antiga da Asiga, que eu tenho aqui uma máquina da Pico 2, mas não é uma máquina mais comercial da Asiga. Nós vamos usar a Max, porque a Max, que é a impressora que nós trabalhamos hoje, ela tem uma bandeja muito maior e permite fazer que é a máquina que vocês viram. Então eu vou selecionar a máquina que eu vou trabalhar, vou selecionar o material que eu vou usar, então eu vou selecionar aqui o material da Wax 3D, se o mouse colaborar comigo. Depois que eu escolho a resina, eu vou escolher a espessura de camada. Aqui na espessura de camada eu posso selecionar aqui na lista suspensa uma espessura de camada que eu quiser das opções, ou eu posso entrar com uma espessura de camada aqui manualmente. Então se eu quiser, por exemplo, 45, eu posso digitar 45. E aí o software vai fazer 45 microns de camada, 0,045 milímetros ou 45 microns de camada. Vou dar OK. E aí o software vai automaticamente carregar a bandeja de impressão da máquina. Com a bandeja aqui, o que eu preciso fazer agora é importar os meus modelos, trazer os meus projetos do Exocad, do que eu projetei no Exocad, para cá. Tem 2 jeitos de fazer essa importação. Então, eu posso vir aqui em cima na seleção. Vitor, você chega lá? Sim. Então, vim aqui no adicionar partes e ele vai abrir uma tela para mim aqui. E eu posso clicar em selecionar arquivos. E aí eu posso ir até onde os meus arquivos estão. Eu criei aqui uma pasta na área de trabalho com os arquivos que eu quero mostrar para vocês. Selecionar os arquivos e mandar abrir. Tem uma pergunta aqui do Dudu. Dudu, pergunte, Dudu. Há 1 ano faço bastante trabalho com ela, usando a plataforma Exocad. Minha pergunta é, teria alguma resina compatível que substitua a coroa de cerômero? Eu entendo, Dudu. Dudu. Então, Dudu, o que acontece? Quando a gente fala cerômero, nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando de um material híbrido, ou seja, significa de que nós temos um material onde nós temos um veículo resinoso e uma carga cerâmica. Por enquanto, a gente não tem isso. Então, o que a gente tem disponível atualmente são materiais essencialmente resinosos.
Então ela não tem a mesma condição de durabilidade de um cerômero. O cerômero seria algo para você fazer um uso, a gente sabe que não é propriamente definitivo, mas se diz ser um material definitivo, e realmente é um material muito bom. Mas até este momento nós só temos as resinas com carga orgânica, que portanto geram para nós um componente totalmente resinoso. Na verdade existem resinas com carga cerâmica, que é o caso, por exemplo, da resina de provisório da Detax. A resina de provisório para a Detax tem nanopartículas cerâmicas que estão dentro da resina, mas ele não tem o mesmo comportamento do cerômero. Então, embora ela tenha uma carga cerâmica, sim, o comportamento não é o mesmo, e ela é uma resina feita para provisório. Em contato recente que nós temos com a empresa Detax, que é uma empresa alemã, que é uma grande química alemã que produz material para odontologia, eles estão ativamente trabalhando para produzir uma resina para uso definitivo, para impressão 3D de um dente de uso definitivo. Atualmente essa resina ainda não existe, pelo menos não no meu conhecimento. Não a nível comercial. Não a nível comercial, ela está na plataforma, claro. Ela ainda está na plataforma, como se diz, na mesa de projetos, mas ela ainda não está no mercado. Mas muitas novidades nós vamos ter na impressão 3D agora, com toda certeza. Desculpe interromper, por favor, Felipe, continue. Então vamos lá. Agora o que eu fiz? Agora eu já joguei aqui dentro do software as peças. Então as peças estão aqui, tá? Que eu joguei. São os mesmos casos que eu imprimi, que vocês viram lá na bandeja, tá? São exatamente as mesmas peças. Ali, quando eu fiz, eu só dupliquei as peças. Então agora o meu trabalho é posicionar essas peças. Mudou a cor. Exatamente. Aqui o software, tá vendo os que estão em vermelho? Significa que de alguma forma essa peça está fora da área de impressão. Então ela fica em vermelho para notar que está fora da área de impressão. Esse aqui está vermelho porque ele deve estar passando... ele está para fora daquele lado. Então a gente tem que aqui arrastar eles para dentro da área de impressão. Perfeito. E agora você vê que cada um está numa altura, eu vou fazer o posicionamento. Então aqui uma coisa que é importante, por exemplo, aqui onde tem os elementos que tem implantes, que são alguns desses, você não vai querer deixar a parte da base do implante virada para baixo. Porque se a base do implante vai virada para baixo, você vai ter que colocar suporte na base do implante. Então você vai evitar isso. Então nós vamos colocar, eu vou virar todas essas peças de ponta cabeça, né? Vou virar elas ao contrário, para que a parte superior fique virada para baixo, tá? Porque assim eu vou proteger as bases dos implantes. Então vamos começar por essa barra aqui, eu vou girar ela. Vou deixar ela levemente inclinada, porque deixando ela levemente inclinada eu melhoro a qualidade da impressão, tá? Vou fazer agora, esse aqui também tem implante. Aqui, dependendo do ângulo que eu estou olhando, eu consigo uma rotação diferente. Vou baixar ele aqui para baixo, até embaixo. Em outras palavras, a oclusal fica voltada para a placa, é isso? Para a placa, exatamente, tá. Para a parte inferior. Então aqui eu estou girando elas. E eu também costumo deixar a parte lingual para baixo, sempre que possível. Às vezes não vai ser possível, depende da peça, porque você acaba tendo que escolher entre colocar a peça pela vestibular, né, com a vestibular virada para baixo, ou com a lingual virada para baixo. E aí eu sempre procuro deixar com a lingual, porque você acaba tendo menos erro depois. Aqui eu estou colocando esse copinzinho. Vamos lá. Vou fazendo o processo todo. Então aqui, uma coisa que é importante aqui, com esses copinzinhos, é você colocar ele num ângulo em que você esteja protegendo o bordo deles.
tá? Porque quando você for colocar o suporte, muitas vezes acaba caindo um suporte que ele fica tocando os bordos da coroa ou do coping. Então isso é uma coisa que você quer proteger. Isso aqui também é uma fixa sobre implante, só que essa aqui sobre multipilar, sobre mini pilar. Vou posicionar aqui. Percebe que eu estou posicionando de uma forma que eu quero minimizar a altura desses elementos, porque quanto mais baixo for a minha maior peça, mais rápido vai ser a minha impressão. Então eu tento deixar eles o mais baixo possível para melhorar o tempo. Depois que eu tiver colocado todos os meus elementos aqui numa posição que eu gostei, eu vou ajustar a vista, só para separar eles aqui. Então, como o nosso tempo é um pouco limitado, Felipe, você escolhe aí uma das estruturas para usar como exemplo da colocação dos, como chama? Dos suportes. Dos suportes. Então, o que eu vou fazer agora eu vou fazer a colocação automática dos suportes. Ah, tem um modo automático? Tem um modo automático, que o software mesmo vai fazer. Geralmente, depois que o software faz a colocação automática dos suportes, eu depois sempre verifico o posicionamento dos suportes. Então eu cliquei na opção de gerar suporte, ele vai aparecer esse quadro aqui para mim, e eu clicando no aplicar, eu vou definir os parâmetros que eu quero para esse suporte, e clicando em aplicar, o software vai gerar o suporte. Eu tô percebendo de que as telas, tudo que nós estamos trabalhando está em português. Sim, todo o software está em português. Ok, isso vai ajudar bastante. Nós fizemos a tradução de todas as páginas do software antes de começar. Temos uma pergunta aqui. Sim. O Theo perguntou, a posição da peça ajuda no resultado das peças? Sim, a posição da peça influencia no resultado. Não garante o resultado, então eu sempre procuro deixar uma peça inclinada. Eu tento evitar deixar, por exemplo, essa aqui que tem uma vestibular, né, que é uma fixa anatômica, né, essa aqui que está selecionada. Eu vou evitar deixar essa vestibular do dente paralela à placa. Então, deixa eu colocar para você na posição que eu vou dizer para você, não ponha nessa posição. Então, não faça desse jeito. Isso. Então, eu não colocaria ela assim, por exemplo. Porque aqui a vestibular está paralela com a placa. Eu vou ter muitas linhas nessa vestibular e eu vou perder resolução. Então, se você quiser deixar, procure sempre deixar ela inclinada. Tá? As áreas de grande importância sempre anguladas em relação à placa, à base principal. Tá. Exatamente. Nossa, que carnaval que virou isso agora. Na verdade o software colocou aqui os suportes automaticamente, de acordo com o que ele achou que fosse necessário para cada um dos casos. Dá para confiar? Na maior parte das vezes sim, mas é sempre bom, eu sempre verifico para ter certeza de que o software não fez nenhuma bobagem. Como por exemplo, eu sei que ele fez uma bobagem aqui. Certo? Ele colocou um suporte, porque o software não sabe que ele não pode pôr um suporte ali dentro. Então, isso aqui aconteceu por quê? Porque o software julgou que este ponto aqui de cima é um ponto frágil durante a impressão, e ele julgou necessário colocar um apoio. Aqui nós temos duas opções. Eu posso simplesmente clicar em remover e jogar fora esse suporte, e mandar imprimir assim, e correr o risco. Mas se ele pôs é porque... Mas não necessariamente, às vezes ele põe suporte sem necessidade. Tá. Então, eu posso remover, ou o que eu recomendaria fazer numa situação como essa é você vir aqui, remove os suportes, inclina mais um pouco essa peça e manda colocar o suporte de novo. O Emerson, ele está perguntando, você indica a impressão de modelos ocos em qualquer tipo de padrão? Lógico, aqueles que têm volume para isso. Em qualquer tipo de padrão? É Wellington o nome dele? Emerson. Emerson, por favor, explica para mim o que você quis dizer com qualquer tipo de padrão, porque eu não entendi o que você quis dizer com isso, por favor. Vitor, dá uma rastreada aí no que ele quando ele explicar. O Eric, ele perguntou, seriam todas as peças em 45 graus, certo? Na verdade, eu ponho de 15 a 45 graus as peças. Então, não necessariamente a 45 graus. De 15 a 45 graus é o suficiente. Geralmente, para minimizar o tempo de impressão, eu acabo colocando numa angulação mais baixa. Mas você consegue um bom resultado.
Então, eu recomendo realmente Quer fazer... dizer que, então, perdão, desculpa a interrupção, é sempre um compromisso que a gente tem que levar em conta. Um balanço entre o tempo... É um balanço exatamente. entre o tempo, porque o que define o tempo, né, na construção é justamente esta dimensão aqui, que ele tem que construir o X número de camadas, não é isso? Exatamente. Agora, eu vi numa pecinha que você idealizou, que você fez uma construção usando um canal de alimentação, como é que você chama? Suporte. Um suporte flexível. Torto. Exato. A SIGA, ela interessante isso. Ela tem a disponibilidade, ela tem a opção aqui que é um suporte flexível. Que eu posso vir, por exemplo, você quer fazer um suporte, deixa eu ver, vamos supor que você queira fazer um suporte aqui, ó. Claro que aqui a gente não quer um suporte, mas vamos dizer que você quisesse colocar um suporte aqui por qualquer motivo. Ele tem uma opção, se eu simplesmente colocar um suporte, ele vai colidir com a peça. O suporte flexível, no entanto, eu consigo tirar ele do contato da peça. Ou seja, ele protege, suporta e ele não tá numa situação de interferência. Você consegue exatamente. arrastar o danadinho. Exatamente. Então aqui eu consigo mexer. Ele tem 2 pontos de controle que eu posso mexer livremente. Então, tanto a base eu posso subir, como esse aqui de cima eu posso mexer na orientação dele de acordo com a necessidade do meu trabalho. Então aqui não é o caso, né, essa estrutura, é claro, de fazer um suporte aqui, nós estaria colocando um suporte dentro do implante. Mas de qualquer forma, é uma possibilidade de fazer esse tipo de suporte flexível. Ele é muito útil quando você está imprimindo uma peça complexa, com certo nível de complexidade, que às vezes tem muitas reentrâncias. Alguns modelos isso acontece, porque quando eu imprimo modelo, eu geralmente imprimo eles quase a 90 graus, para poder aumentar o número de modelos que cabem numa única impressão. Então, em vez de imprimir eles deitados, como o meu processo de impressão, eu prefiro deixar os modelos para imprimir todos à noite, por exemplo, então eu coloco para imprimir de um dia para o outro. Sempre que eu faço isso, eu junto vários arquivos, ponho o máximo de arquivos que eu conseguir, o mais próximo, o mais em pé, não a 90 graus, mas próximo de 90 graus, para colocar vários. E aí muitas vezes acontece de eu ter que colocar um suporte flexível em pontos específicos, por causa da complexidade. O Emerson ele pontuou, ele falou que é copings, barras, coroas e implantes. Sim, bom, peraí, então volta, qual que era a pergunta dele, então? Eu vou reler aqui a pergunta dele, deixa eu seguir. Você indica a impressão de modelos ocos em qualquer tipo de padrão? Lógico, aqueles que têm volume para isso. Aí ele deu o exemplo de copings, barras, coroas e implantes. Geralmente, eu quando tenho que fazer um modelo, independente do uso do modelo, eu vou fazer um modelo oco. Mesmo que seja um modelo para você ter que encaixar um implante, um análogo, que você vai imprimir um modelo para encaixar um análogo para fazer uma estrutura. Efetivamente, sendo honesto com você, eu não confio em modelos de implante com mais de um elemento. Eu honestamente não confio. Eu não vejo que no conjunto, unitário tudo bem, mas no conjunto eu pessoalmente não confio. Que depois essa reprodutibilidade esteja no nível que depois você não vai ter problema na boca. Então eu evito esse tipo de construção. É claro, se for uma necessidade eu vou fazer, mas eu evito esse tipo de construção. Mas mesmo ele sendo esse tipo, que ele sendo com análogos, que seria o pior caso, vamos dizer assim, eu sempre faço oco. Porque o modelo que você tem os troquéis, né, que você vai fazer coroa, independente de qualquer tipo, pode ser faceta, pode ser coroa, pode ser inlay, você sempre vai ter os troquéizinhos separados. Esses tranquilamente fazer oco, não tem problema. Você tem que ver, é claro, o material que você está usando, a resina com que você trabalha, se ela suporta a carga mecânica que isso vai ser sujeito. Então, se por exemplo você vai fazer depois uma termovacuformagem para fazer tipo um Invisalign, o que acontece numa situação como essa é que se o modelo não tiver resistência mecânica, o próprio processo pode fraturar o modelo. Mas aí se você pode ou não fazer oco, depende da espessura de parede com a resina que você está usando. É um balanço aí. Espero que tenha respondido. Ok. Então, eu pergunto para você,
colocou os suportes estão aí. Certo. Aí você, na sua, vamos dizer assim, na sua, vamos chamar, sensibilidade pessoal, você desconfiou de alguma coisa. E aí? Não, eu sempre posso, né? Era o que eu estava mostrando, eu sempre posso adicionar ou remover canais de alimentação, os suportes. Então eu posso vir aqui e falar, por exemplo, não, aqui eu preciso adicionar mais suporte, não estou confiando. Ou que nem eu estou olhando aqui dentro, estou vendo que por essa posição que eu coloquei, o sistema colocou suportes dentro do canal do parafuso. Isso vai dar problema depois. Então eu posso vir aqui e jogar esses suportes fora. Ter certeza que não tem mais dentro do canal do parafuso. Mas se eu achar que está faltando, eu sempre posso vir adicionar e ir colocando mais suporte onde eu achar necessário. Então sempre é uma possibilidade de colocar e remover suportes. E aquele detalhe do fatiamento Então isso é uma coisa que, principalmente para peças muito complexas, onde muitas vezes a colocação automática de suporte ou vai gerar muito mais suporte do que o necessário, ou ele vai gerar muito suporte colidindo com a peça. Pelo menos o software, o Composer, ele tem uma opção aqui, calma, tudo sumiu, mas é temporário. E eu consigo ir analisando... Onde estão as peças? Percebem aqui no canto, deixa eu sair da frente, senão vocês não enxergam nada. Tem uma barrinha, né? E eu vou deslizando essa barrinha para cima e as peças vão aparecendo ali na imagem. Então olha lá, eu vou deslizar essa barrinha para cima, olha lá o que vai acontecer. Olha as peças começando a aparecer. E aí eu estou vendo camada por camada que o software vai fazer. Eu estou vendo o fatiamento. Então isso aqui é realmente como o software vai fazer o fatiamento depois. E acompanhando por esse fatiamento, você pode ir adicionando suportes de acordo. Se você, claro, quiser minimizar a quantidade de suporte, você pode colocar suporte somente onde é necessário, ou seja, somente onde a construção está começando e não tem nenhum apoio. Então, se você tem uma construção que é assim, essa aqui é a primeira parte que começa a construir. Aqui não tem nenhum apoio, então aqui você precisa de um suporte. Eu não recomendo deixar um suporte só, eu sempre recomendo colocar mais suportes para isso ter um pouco mais de resistência. Mas depende da estrutura da peça que você tem. Eu percebo que aonde ele toca na estrutura é bem delicado. E aqui eu coloquei a configuração padrão aqui, que é a conexão de 0,5 milímetro. Então cada conector desses aqui tem 0,5 milímetro de espessura. E aí fica fácil a remoção é fácil, mas efetivamente, pelo menos, e aí assim... Opa! O Emerson ele perguntou, qual a finalidade real do suporte? Seria um travamento para a estrutura ser impressa? Sim, imagina que o que acontece, ele é uma resistência, é uma estrutura que você está montando que permite a construção da peça que você está tentando imprimir. Então o que acontece? Era o exemplo que eu estava dando. Se você tem uma ponta, vamos dizer que você tem essa ponta aqui para baixo, né? A sua peça tem uma ponta para baixo. E a construção vai construir primeiro essa ponta e depois o resto da peça. Se eu não colocar um suporte aqui nessa ponta, não colocar um conector aqui, não colocar um suporte aqui, essa peça não vai ser construída. Isso aqui não vai sair. Então o conector, o suporte serve exatamente para isso, para que essa estrutura, essa ponta aqui, tenha sustentação para sair. É claro que quando eu estou usando exemplo assim, mas se você for pensar, porque em termos de impressão 3D, eu teria que inverter isso, né? Porque essa construção aqui, se você clicar na vista da máquina, a vista da máquina é assim, é o contrário. Então a primeira parte que começa a ser feita são as hastes de suporte. São as hastes de suporte. É a primeira coisa que começa a ser feita, são os suportes. E aí aqui, se você for olhar aqui, onde está vendo tem esse amarelinho, esse amarelo ele é um pedaço da peça que eu quero fazer. Então esse amarelo aqui é um pedaço da peça e os suportes estão conectando aqui nesse amarelo para permitir que esse trecho aqui saia corretamente. Senão esse trecho não vai sair. Se você for olhar o primeiro trecho que aparece sem nada, aparece aqui, tá vendo? Bem aqui. Vou puxar um zoom aqui, tá vendo? Então esse é o primeiro ponto que aparece na nossa impressão. Então esse suporte está dando apoio para esse pedacinho,
Porque se você não tiver um apoio aqui, esse pedacinho aqui não vai sair. E aí todo o resto da peça falha. Perguntaram aqui, o Richard, ele perguntou se esse software, qual o software que a gente está usando, é o Composer, né? É o Composer, exatamente. E o Carlos, ele perguntou logo em seguida, esse suporte flexível de impressão é da impressora ou pode ser usado em outro software? Esse suporte flexível, ele é um suporte do software da Asiga. Então não é uma coisa que você tem em todas as impressoras. Cada impressora ou tem o seu próprio software de impressão ou usa uma coleção de softwares gratuitos que compõem as ferramentas de trabalho com aquela impressora. Existem inclusive impressoras que compartilham, que usam o mesmo software. Mas nesse caso, o Composer, ele é pelo menos esse pedaço do Composer essa parte ele é específico para as impressoras da Asiga. É uma exclusividade ele é exclusivo para as impressoras da Asiga. Muito bom. Concluindo, a estrutura toda está elaborada, a impressora já sabe o que ela vai imprimir camada por camada. Ela sabe dizer para a gente quantas camadas vão fazer? Sabe, a impressora sabe. E aqui uma outra coisa, antes da gente mover para esse pedaço, vamos supor que isso é uma coisa que eu já vi com alguma frequência, e eu inclusive recomendo isso. Como a impressão 3D muitas vezes tem um custo relativamente baixo por elemento durante a impressão, mesmo usando uma resina de alto custo, no seu custo total do trabalho, a impressão, você imprimir uma peça a mais às vezes, ou imprimir um conjunto a mais, não impacta significativamente no seu custo. Então eu muitas vezes recomendo duplicar algumas peças de impressão. Eu recomendo bastante. Nas peças que você, vamos dizer assim, percebe um risco associado. Exatamente. Uma peça que você fala, putz, se essa peça der errado, eu vou me dar mal se essa peça der errado. Então, nesse trabalho, eu pessoalmente recomendo duplicar. Porque não é que é lógico que você pode ter um problema durante a impressão, mas você pode ter um problema durante a função, você pode ter um problema em qualquer outra etapa do processo. Mesmo se você estiver fazendo uma placa de bruxismo, um provisório, imagina que você está lá imprime o seu provisório ou a sua placa de bruxismo, você está lá dando acabamento, a peça te escapa, sai voando, bate, ou você perde ou ela quebra. E aí nisso você ficou sem o trabalho. Então, dependendo, quando é um trabalho crítico, eu muitas vezes recomendo fazer dobrado. Placa de bruxismo acabo não fazendo dobrado pela questão do custo de fazer de imprimir a placa de bruxismo, que acaba sendo também mais alto. Mas para peças, principalmente para peças de função, eu recomendo dobrar. Você falou o processo de fundição. Eu vou usar a oportunidade para fazer um questionamento. Esse questionamento, inclusive, nós recebemos. Então, o cliente diz assim, olha, eu fiz uma impressão, essa impressão ficou bacana, tá? Ficou muito boa, eu coloquei no modelo, ela está perfeitamente adaptada, daí eu fiz a inclusão, fiz a fundição e não adaptou. O que está acontecendo? Me dá uma visão, por favor, Felipe. Bom, aí o que aconteceu, né? O cliente já tinha a peça impressa, testou essa peça no modelo. A peça adaptou perfeitamente, estava com a folguinha, porque quando principalmente era um caso de implante, a gente sempre projeta ela com uma certa folguinha, né? Na base digital que é colocada aqui, ela tem uma folguinha. Ele colocou, estava com a folguinha, estava tudo perfeito. Depois fez o processo de fundição e aí ele não tá entrando mais na base. Bom, o que aconteceu? Bom, duas coisas podem ter acontecido. Primeira coisa, pode ter acontecido algum problema durante o processo de função. Então, pode ter tido algum erro na mistura do revestimento, pode ter tido, o dia podia estar muito frio, vindo de dias muito quentes e agora teve um dia muito frio, a pessoa acabou misturando muito líquido, porque estava acostumado, estava vendo, eu estava pondo 22, 23 ml, agora pôs o mesmo 22, 23, só que está frio, então precisava ter posto um pouco menos. Pode ter tido, o metal pode ter contraído mais do que o esperado. Você pode ter tido algumas coisas aí nesse ponto, pode ter sido um problema na função. Ou pode também ter sido o caso da pessoa pegou essa peça, fez a impressão e não fez a fundição imediatamente. Deixou essa peça impressa
2 dias sem mexer nela. Fez a impressão, limpou a peça e guardou essa peça. Toda resina calcinável contrai com o tempo. Então, se você fizer qualquer impressão em qualquer material calcinável e deixar 1, 2 dias, ela vai contrair um pouco. Só que aí, isso você não consegue totalmente impedir de acontecer. O único jeito que você consegue impedir isso de acontecer é deixar ela suja com resina. Então você, por exemplo, pega essa peça que você acabou de imprimir, mergulha ela na resina e guarda essa peça suja, se você não for usar hoje, se você for usar daqui a alguns dias. Sim, pergunta. O Richard, ele comentou, em fundição de barra protocolo, por exemplo, acontece do revestimento estourar. Vocês indicam o uso de algum revestimento específico ou tempo de forno? Olha, Richard, veja só, o que a gente percebe é o seguinte, que justamente é a grande ideia da Wax 3D. A Wax 3D, ela é uma resina onde a carga dela essencialmente é cera. Então nós vamos estar trabalhando com um material que é praticamente um enceramento que você está usando. Tá? Então, aquilo que você faz no seu enceramento do dia a dia, com cera, Lecron, pico de Bunsen, etc., né? Ou seja, o seu processo clássico, você vai fazer com o Wax 3D e vai conseguir o seu resultado de fundição sem estouro de anel, sem rebarba, sem nada. Tá? Isso sem nenhum problema. O grande detalhe é o seguinte, você precisa ter um revestimento adequado para trabalhar com o metal que você está fundindo. Então, por exemplo, normalmente, nós aqui nós temos 3 tipos de revestimento. Nós temos um revestimento que é o alterne, que é um revestimento clássico. O que significa? Significa que é um revestimento feito para você trabalhar da seguinte forma. Fez a inclusão, você tem que esperar pelo menos 2 horas e iniciar o aquecimento com o forno na temperatura ambiente. Então ele não tem choque térmico. Nós temos outro tipo de revestimento, que é o revestimento flash. Esse, ele é especial para o choque térmico. Então ele vai suportar o choque térmico e vai dar os melhores resultados de expansão através do choque térmico. Tá? E nós temos um revestimento que você pode trabalhar de uma forma ou de outra, que seria o revestimento certo. Mas aí no caso do revestimento certo, você tem que acompanhar a diluição necessária. Então, se é um material não precioso, você vai usar o líquido puro. Se é um material precioso, você já tem que diluir, porque nós precisamos de menos expansão. Tá? E sempre levar em consideração, quanto maior o volume da peça, quanto mais metal a gente tiver na nossa estrutura, mais o metal manda no resultado. Quanto maior for a peça, quanto mais volumosa ela for, mais o metal propriamente dito manda no jogo. Ele que decide. Por quê? Porque ele que tem o maior volume. E ele, na contração, ele é muito superior à capacidade de suportar essa tensão do revestimento. Tá? Então eu digo, olha, peças grandes, peças volumosas, em particular barras de protocolo, onde você tem aquele arco, tá? É muito difícil você conseguir que a quantidade de revestimento em volta dessa estrutura seja toda ela equivalente. Então o que acontece? Aonde tem mais revestimento, ela vai se comportar de um jeito. Aonde a parede de revestimento é mais fina, o comportamento muda. Tá? Então é muito importante. Eu, por exemplo, abri mão de fundições enormes em monobloco, porque é uma tristeza, é quase uma loteria. Tá? Então pense sempre dessa maneira. A gente tem uma restrição, mas ela não é vinculada à resina, porque você pode fazer em resina, você pode fazer em resina impressa, você pode fazer em cera. Tá? Peças grandes é complicado de você ter uma boa adaptação. Bom, o que mais você me conta dessa parte aí? Bom, em termos do tempo? O que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte.
Aqui eu coloquei as peças, né? Então o que eu vou fazer agora é que eu vou chamar uma ferramentazinha que eu tenho aqui, que ela vai nos dar o tempo de trabalho e o quanto nós vamos gastar para fazer esse trabalho. Então aqui eu posso vir aqui, eu vou tirar isso aqui porque ele vai fazer uma plataforma que eu não vou fazer, então eu não tenho esse consumo de resina. Então aqui eu tenho, eu vou ter aqui 393 camadas sendo feitas, então eu tenho 393 camadas feitas. Eu tenho uma altura de 17,68 milímetros. Eu vou ter um tempo de construção de 58 minutos, tá? Aqui que ele está calculando baseado no número de camadas e a resina que a gente está usando. Eu vou consumir 5,26 ml em todas as peças. Então aí é na peça bruta. E eu vou consumir mais 2 ml de resina para construir os suportes dessas peças. O que dá para mim um total de 7,3 ml. Tá? Aqui embaixo eu consigo também calcular o quanto essa construção vai custar para mim. Eu digo quanto que esse material me custa por litro. Então eu coloquei aqui o valor de R$4.000 por litro. Para já não dar tudo isso, mas é só para contar com desperdício. Só para ter. Né? Porque você sempre vai ficar com um pouco de resina grudado na placa, vai ficar resina grudada nas peças, e essa resina que vai ficar grudada você perde. Então, para considerar essa perda, eu já coloquei ali um valor bem mais alto. Então, olhando ali, nós temos menos de R$30, nós temos R$29,30 para imprimir tudo isso que você está vendo aqui. E são peças volumosas. E são peças grandes. Tá? Então aqui é a informação que eu tenho aqui do meu trabalho. Agora para enviar para a impressora, eu vou clicar no botão para enviar para a impressora. Ele vai aparecer aqui, ele vai conectar com a minha impressora e dar as informações dela. Aqui ele permite que eu selecione, eu tenho configurações, se eu quiser fazer uma placa de fundo, então ele permite configurar como eu quero que ela seja, que eu faça essa placa. Ela pode ser cheia, ela pode ser vazada, ela pode ser só uma sombra, ela pode ser um quadrado ou ela pode ser a placa cheia. Tem várias opções. Tá? Eu vou dar OK e percebe que aqui embaixo ele está me mostrando o tempo de impressão, já está mostrando ali embaixo. Eu vou clicar em seguir, aqui eu tenho vários parâmetros que eu consigo mexer. E eu consigo mexer nesses parâmetros na coluna do meio, que é o que ele vai usar durante a impressão. Felipe, sim, pergunta. O Elise, ele perguntou, esses cálculos são específicos da impressora que vocês usam ou tem alguns softwares igual para outras impressoras como a Anycubic? Não, esse software, isso é específico para a nossa impressora. Para as outras impressoras não tem, que eu saiba pelo menos para a Anycubic eu tenho certeza que não tem. Para as outras, existem algumas outras impressoras que você vai ter algumas coisas parecidas, mas eu não conheço nenhum software que tenha tanta opção de configuração que nem é esse caso. Aqui, por exemplo, eu posso configurar não só a intensidade de luz, como eu posso configurar o tempo de exposição, eu posso configurar a distorção, se eu sei que essa resina dá distorção na peça em Z ou em XY, eu consigo aqui configurar para compensar essa distorção durante a impressão. Eu consigo fazer o tempo das camadas iniciais, eu consigo ligar o meu projetor, o meu aquecedor, eu consigo mexer nas velocidades de aproximação e separação da placa da bandeja durante as camadas. Eu consigo... Onde isso é importante? Isso é importante, por exemplo, no caso, por exemplo, de você ter uma resina que ela fica muito flexível durante o processo de impressão. Se ela for muito flexível e ela aproximar muito rápido, imagina que é uma coisa mais fina, que está se aproximando muito rápido de uma superfície fixa. Na hora que ela vier e estiver descendo, ela vai entortar. Então, aqui, se você descer muito rápido, ela vai entortar mais. Você diminuindo a velocidade de aproximação, ela vai entortar um pouco. E aí, na hora que ela entortar um pouco, eu tenho como configurar, por exemplo, para que a máquina espere um tempo antes de ligar o projetor. E esse tempo que espera é o suficiente. É claro que é uma questão de experimental, para ela retornar à posição. E aí você consegue fazer uma impressão melhor. Aí, por exemplo, você pode mudar de conseguir fazer espessuras de 0,3 milímetros para conseguir fazer espessuras de 0,2 milímetros, por exemplo, regulando esses parâmetros. Então, a regulagem desses parâmetros permite todo esse tipo de
alteração. Então nós estamos falando aí no caso de um refinamento Exato. que ele te permite, né? Eu configurando os parâmetros, eu dou um nome para o meu trabalho. Vou dar um nome para o nosso trabalho aqui, da nossa live, e clique em enviar construção. Felipe, a resina usada é o Ox 3D, né? A resina que nós imprimimos aquele modelo, que nós usamos para imprimir aquelas peças, foi a Ox 3D, sim. Sim. O Maurício perguntou, em quais impressoras é possível utilizar a resina Ox 3D? Praticamente todas as impressoras que são DLP ou LCD, a não ser que ela seja uma impressora fechada. Existem algumas impressoras no mercado que são fechadas. Isso quer dizer que ou você tem um cartucho, e aí a resina tem que estar dentro do cartucho, ou é uma impressora que você tem que selecionar um material que vem pré-definido dentro da impressora. E aí você não consegue usar um material que não seja específico daquela empresa. Então, para todas as impressoras que vamos chamar de impressoras abertas, que você consegue mudar o tempo de exposição, pelo menos, você consegue usar o Ox 3D, desde que ela seja LCD ou DLP. Ok. Bom, eu queria ver o que nós imprimimos lá. Então vamos lá, vamos ver o que saiu. Ó, o José deu uma passada rápida de álcool isopropílico. Por favor, Felipe. Então aqui você fez 2 barras. Você pegou o mesmo projeto e... Sim, exatamente. Eu dobrei o mesmo projeto que está ali. Tá. Legal. Essa é uma área boa. Essa aqui é a base da Wax, da Max. Da Max. Porque eu entendo a sua confusão, porque a SIGA, ela chama todas as impressoras atual dela, todas não, mas quase todas as impressoras dela chamam Max alguma coisa. Ok. Então tem a Max Mini, tem a Max X e tem uma que chama só Max, no caso que é essa aqui. A Max Mini e a Max X, elas têm uma área de impressão que é do tamanho, que é essa aqui. Então elas têm, a placa de impressão delas é desse tamanho. Então 1/3 da área da Max. Não, põe esse modelinho em cima que ficou legal aqui, só para a gente ter uma noção. Ó. Entendo. Aí no caso você tem, agora eu vou pegar esse aqui e você compara essa base com aquela lá. Eu diria 3 vezes. 3 vezes. Então, efetivamente, a área da Max é 3 vezes a área das outras. E como a diferença de preço entre elas não é muito significativa, né, acaba valendo a pena trabalhar com a Max direto. Ok. Bom, nós caminhamos para o fim da nossa live. Temos uma pergunta aí, Vitor? Temos. O Richard ele perguntou, tem alguma contraindicação de uso da resina Ox 3D em prova na boca? Eu não recomendo usar efetivamente nenhuma resina calcinável na boca. Primeiro porque elas não foram projetadas para isso, tá? E elas não têm, vamos dizer assim, aprovação legal para você fazer isso. Então eu não posso te dizer que você pode fazer. Agora, ela não vai dissolver na boca, se essa é a sua preocupação. Então, de colocar ela na boca, por exemplo, ela não vai se desfazer ou ficar mole porque entrou em contato com água. Isso não acontece. Não, olha, Richard, eu diria para você, do ponto de vista prático, tá? Pois não, do ponto de vista prático, não há nenhum empecilho. A única coisa que eu insisto bastante é o seguinte: tudo aquilo que a gente trabalha, que está conectado com o ambiente bucal, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente usa. Então, por exemplo, eu vejo o pessoal usando álcool de posto de gasolina para lavar as peças. Não faça isso, tá? Você deve usar álcool isopropílico. Ele pontuou aqui, ele comentou, mas para a prova da barra, por exemplo, provando uma barra, né? É possível. Não, é possível. Ela não vai quebrar na boca, a não ser, claro, lógico, como ela é um material calcinável, ela não é um material extremamente resistente. Então, se você colocar na boca e der torque, ela vai quebrar. Ela vai distorcer, ela vai entortar, ela vai quebrar. Então, não pode dar torque, mas ela, por exemplo, ela não vai ficar mole porque foi na boca, ela não vai dissolver, ela não vai quimicamente ser afetada por ficar na boca por alguns minutos, tá?
mas eu não recomendo que você use esse material para essa finalidade. O Maurício ele perguntou, eu consigo usar essa resina na Micraft? Sim, consegue. Sim, consegue sim, sem problemas. Na Micraft consegue sem problemas. Bem, turma, nós estamos chegando ao fim de mais esta live sobre perguntas e respostas, aonde tá gostoso aqui ficar. Tá gostoso, né? Eu vou ficar perto da maquininha aqui, porque ela mantém um envoltório aquecido aqui. Então está sendo muito bom. Eu agradeço muito a vocês por essa participação mais uma vez. E é claro, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum questionamento, dá uma ligadinha para nós. Nós estamos em São Paulo, o DDD é 11 55 25 7000. Você vai estar falando comigo, Luiz Fernando, ou vai estar falando com o Felipe, ou vai estar falando com o José Daniel e eventualmente até mesmo com o Vitor, né? Que o Vitor também hoje já tem um conhecimento muito grande sobre toda essa área. Está sendo para nós maravilhoso esses encontros, nós vamos projetar mais, né? Nós vamos tentar trazer mais realidade para você da impressão 3D, de tal forma que a gente consiga ter o máximo de... E outra, com pandemia ou sem pandemia, nós temos uma estrutura aqui para que você possa vir até nós e ver com segurança tudo isso acontecer, tá? Então não vamos esperar o tempo passar, vamos caminhar porque nós temos que trabalhar, ok? Felipe? Bom, pessoal, eu espero que a nossa live de hoje tenha respondido algumas dúvidas que vocês tinham. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado por terem sintonizado aqui no nosso canal nosso canal CNG. E eu espero vocês na semana que vem, que nós teremos mais algum assunto para tratar. E até mais. Ele está me surpreendendo, eu não sabia dessa live da semana que vem, mas se ele falou, está falado. Ok? Turma, muito obrigado, um abraço a todos, se cuidem. Ficou muito bom esse provisório. Ficou bonito, né? Ficou bonito, ficou realmente muito bom.